Olá, osteocondrite dissecante no joelho. O que é isso? É grave, não é grave? Como é que a gente trata? Deixa sequela, não deixa sequela? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, a osteocondrite dissecante é um problema no osso subcondral. O que é o osso subcondral? Então aqui tem o joelho, vocês estão vendo esse joelho de frente, joelho de lado. Aqui na frente a gente tem a rótula, né, a patela, eu vou tirar a patela da frente. E aqui vocês estão vendo a articulação do joelho. Aqui é o fêmur, embaixo é a tíbia. O nosso osso na articulação ele é recoberto por cartilagem, que é um tecido molinho, branquinho, que ele fica aqui para não ter atrito de osso contra osso embaixo. Toda articulação sinovial a gente tem esse tecido que é a cartilagem. O osso subcondral é o osso que está logo atrás da cartilagem. Então no caso do fêmur, está acima da cartilagem. No caso da tíbia, o osso subcondral está abaixo da cartilagem. Então é o osso que está rente à cartilagem. É um osso um pouco mais mole, é um osso mais esponjoso, né? Menos denso. E às vezes acontece um processo que a gente não sabe direito por quê, que esse osso fica doente. Talvez por uma falta de vascularização, de chegada de sangue, né? Existem algumas teorias, pode ser por muitos traumas repetidos. Existem algumas teorias para explicar a causa da osteocondrite dissecante, mas o fato é, esse osso que está por baixo da cartilagem, ele começa a sofrer, e às vezes isso pode sofrer até a cartilagem. Então fica uma região de cartilagem sofrida, e esse fragmento ele pode até soltar, ele pode ficar instável, e num segundo momento ele pode se despreender e ficar um corpo livre dentro do joelho, um pedaço de osso com cartilagem nadando dentro do joelho. Esse processo costuma acontecer a partir da primeira década de vida, a partir dos 10 anos de idade. Então, a gente tem duas formas de osteocondrite dissecante. O da criança, né, no esqueleto imaturo, aquele esqueleto que ainda está crescendo, e a do adulto, depois que o esqueleto já cresceu. Não costuma acontecer depois dos 40, 50 anos de idade, costuma acontecer em adultos mais jovens. A forma que acomete as crianças, ela é mais benigna, ela tem um potencial de cicatrização melhor, então às vezes o osso fica com aquele processo, ele fica inflamado, ele começa a ter algum grau de instabilidade, a gente faz a imagem, vê que isso está acontecendo, a gente aguarda, tira a criança de atividade física de impacto e depois de 2, 4 meses, 6 meses às vezes, isso se resolve sem sequelas. Quando isso acontece e não resolve, ou seja, começa a formar uma área de instabilidade em volta do fragmento, a gente tem algumas técnicas cirúrgicas para estimular que isso cicatrize, ou às vezes até uma fixação com parafuso para esse fragmento cicatrizar na região e ele não soltar futuramente. Mas no esqueleto imaturo, no esqueleto que ainda está crescendo, geralmente o tratamento não cirúrgico ele funciona bem, sem sequelas. Quando a gente fala do esqueleto já maduro, o adulto jovem que já parou de crescer, o prognóstico é pior, né? A chance de ter complicações é maior, a chance desse fragmento não consolidar é maior. Então a gente pode, num primeiro momento, observar, né, diminuir carga e ver se isso realmente cicatriza. Não é que não possa pisar, a gente não deixa o paciente continua andando, mas ele evita cargas maiores, impactos, corridas, exercícios de impacto. E aí a gente observa, se esse fragmento começar a se tornar um fragmento instável, e a gente avalia isso através da ressonância magnética, a gente pode estimular a fixação ou mesmo fixar esse fragmento. Tá? Se esse fragmento ele despreende, ele solta, a gente pode colocar de volta e fazer a fixação, ou se esse fragmento está inviável, né, já está com o osso meio com aspecto ruim, já necrótico, com o osso morto, aí a gente não consegue usar, a gente só tira o fragmento e faz o tratamento da lesão de cartilagem para falha. Existem algumas técnicas de tratamento de cartilagem, aqui no canal tem uma playlist sobre cartilagem e eu falo sobre essas técnicas nessa playlist. Então aí a gente entra em outra questão. Mas na osteocondrite dissecante, o que vale é isso. Se o fragmento está estável, a gente aguarda. Se ele tem sinais de instabilidade, a gente pode estimular para ele se consolidar ou até fixação. E uma coisa importante, o que a osteocondrite dissecante causa no joelho? Causa dor. Então, geralmente, a pessoa, quando faz atividade física, sente dor, depois sente, às vezes o joelho fica inchado. Então, esses são sinais que tem alguma coisa acontecendo e a gente faz a ressonância, e na ressonância a gente consegue fazer o diagnóstico desta osteocondrite dissecante. Isso não é muito comum,
né? É uma afecção que é relativamente rara até, mas a gente que é cirurgião de joelho, a gente acaba vendo vários casos ao longo do ano. Mas no dia a dia é difícil a pessoa, você conhecer alguém que teve uma osteocondrite dissecante, porque é uma coisa bem pouco frequente. Mas ela pode acontecer, e os sinais que isso pode estar acontecendo é dor, inchaço, e quando despreende o fragmento é bloqueio. Às vezes o joelho trava, dependendo do tamanho do fragmento, ele pode travar a articulação, a pessoa não consegue dobrar, esticar. Mas sempre a gente vai fazer o diagnóstico com a ressonância magnética. O raio-x é um exame que dá para ver alguns sinais em alguns casos, mas é um exame muito pobre, né, em detalhes para a gente ter uma certeza que é uma osteocondrite dissecante. Tá bom? Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.